Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que todos os seres humanos de toda a terra um dia vai ter que louvar o Senhor quando estiver diante dele, quando nós estivermos diante do juiz, do grande juiz, onde ele nada nos dirá, apenas nossa própria consciência nos falará. E naquele momento nós vamos ter que reverenciá-lo e reconhecê-lo como única luz, como o único caminho, verdade e vida. Nós vamos ter que reconhecê-lo com toda a humildade, todo o seu poder, que ele é o absoluto, indescritível, e acima de todos os predicados, ele é misericordioso. É uma palavra que verdadeiramente resume tudo que Deus é, porque ele foi chamado Deus da justiça, e ele é, mas a misericórdia suplanta a justiça. Depois da justiça vem a misericórdia, e a misericórdia ela fecha absolutamente tudo aquilo que de mal nós fizemos. Ela vem nos trazer o perdão gratuito, assim como o pai do filho pródigo recebeu, com o abraço da misericórdia. Um abraço sincero, um abraço de lágrimas, de saudade, um abraço de acolhimento e, acima de tudo, um abraço de amor. Um abraço onde o Pai o introduz dentro das suas entranhas novamente, e ali ele volta a ser exatamente quem ele sempre foi. Sangue azul. E Deus deu a ele, devolveu a ele o anel do brasão de família. Ele voltou a ter e a possuir e a viver tudo aquilo que aquela casa quentinha, aquela casa tão aconchegante lhe oferecia novamente, sem uma pergunta, sem uma cobrança, sem um questionamento qualquer, apenas o acolhimento amoroso, a alegria, a festa, a saudade, enfim, a vida voltou a reinar naquele lugar. Da mesma forma, este Deus seja louvado, exatamente porque nossa cabeça, nossa mente, nosso pensamento, raciocínio, não é capaz jamais de identificar ou de chegar perto da verdade que é Deus. Ele vai muito além dos nossos cálculos, ele vai muito além de tudo aquilo que nossa inteligência produz, porque Deus, ele é incalculável, o seu amor é incalculável. A medida de Deus é não ter medida. Deus não é matemática. Deus não cabe numa palavra. Deus não cabe nos livros do mundo inteiro escrito sobre o conceito e as experiências que já tiveram com ele. Tudo foi microscópico diante da realidade que é ele, da verdade que é ele. Por isso, aqueles que fizeram uma pequena experiência, essa experiência pequena é apenas o visgo, ou a pequena isca que Deus põe no anzol para pescar o peixe.
é uma pequena isca diante dos manjares que está nos esperando. Se nós fizermos a experiência de uma pequena isca, de um sabor longe do real, do verdadeiro, imagine o que é ter Deus como nosso manjar, como nosso grande alimento, como a grande mesa, como grande sacerdote, como grande rei, enfim, aquele que domina todos, aquele que abraça todos ao mesmo tempo, assim como o próprio Deus fala na palavra. Eu quis, como a galinha, aconchegar todos os pintainhos sob minhas asas, mas vós não quiseste, por isso vossa casa vos é deixada vazia. E no Antigo Testamento, alguém diz sobre o Pai, sobre Javé, como a águia que esvoaça sobre o ninho para proteger e agasalhar os filhotes, assim Deus o tempo todo carregou nas asas aqueles que ele libertou e teve por eles a responsabilidade de conduzi-los até Canaã, a terra prometida. E durante toda essa travessia do deserto, Deus providenciou a eles tudo o que lhes era necessário: a água, os víveres, a sombra, os oásis, tudo, as nuvens, o alimento, o descanso, a batalha contra os inimigos que moravam, os nômades do deserto. Deus era o Senhor dos exércitos e com eles estavam. Mas muitos o traíam, muitos se bandeavam, entravam em relacionamento com os heveus, jebuseus, heteus, que eram pessoas pagãs que adoravam os deuses politeístas e pequenas imagens constituídas e que era para eles como se fossem deuses. Não era um Deus único e verdadeiro, invisível e real, que só na plenitude dos tempos Jesus nos revelou. Desvelou, mas mostrando por si mesmo quem o Pai era. Tanto que Felipe, curiosamente, vendo toda empolgação, todo entusiasmo de Jesus a falar do Pai, pede-lhe, quase que mendigando: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus deu uma resposta dizendo: Felipe, há quanto tempo estou convosco que ainda não conheces o Pai? Quem me vê o Pai. Jesus estava falando do Pai através dos seus gestos, através dos seus movimentos. Tudo em Jesus merecia poemas. Todos os movimentos de Jesus mereciam poesias, grandes discursos, cheios de elogios a Ele, a Deus, cheios de temor a Ele. E por isso que Jesus arrebatava as multidões, porque ele estava inserido no Pai, e o Pai inserido nele, como a simbiose de uma mãe com um filho que ainda carrega no ventre. Todos os movimentos de Jesus eram sinônimo de uma gravidez do Pai, e o Pai a gravidez do Filho, e ambos cheios e plenos do Espírito Santo que os ligava. Era o Espírito como se fosse o cordão umbilical, onde do alto Deus derramava pelo Espírito Santo a Jesus a unção, o fogo, a sabedoria, a empolgação, toda a esperança, toda
todos os predicados e toda santidade, toda luminosidade, toda transfiguração, toda eloquência, tudo aquilo que Jesus era e mostrava para as multidões estupefatas, admiradas e abismadas, vinham do Pai para ele pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo agia, movia Jesus. Eram parceiros insuperáveis, inseparáveis. E nós vemos que Jesus, ele trabalhou sem descanso dentro do processo de evangelização, de anunciar com alegria, com entusiasmo, e punha a pleno pulmões, pela palavra, pela boca, pelas mãos, pelos seus gestos, pelo olhar, tudo aquilo que o Pai queria dele e tudo aquilo que ele queria falar do Pai. Tudo que ele queria falar a respeito do Pai. Interessante que as pessoas teve grandes dificuldades de aderir ao Pai. Grandes dificuldades porque o sinônimo de pai, no meu tempo de criança para trás, dos meus pais, dos meus avós, os pais eram sinônimo de braveza, de pessoas assim silenciosas que não tinham diálogo, mas tinham atitudes, e a educação que eles davam para os filhos era brutais, era de uma radicalidade doentia. E quanto mais para trás, mais assim eram. Aparentemente os pais não podiam manifestar nenhum afeto, nenhum movimento, nenhum gesto de afeto, de amor para com os filhos. Não havia diálogo, havia pancadas, surras, assim como eu apanhava de manhã, de tarde. Era o meu almoço, jantar e café da tarde. Quando meu pai não nos pegava, eu e meus 2 irmãos mais velhos, que dormíamos no mesmo quarto, nos acordava no meio da noite, já com a correia na mão, e batia em cada um até cansar, e depois que voltava repetindo a mesma brutalidade, até que ele não dava conta mais, e minha mãe na porta, nos empurrando para dentro do quarto para a gente não sair e apanhar mais. E aí, se a gente disser por que apanhávamos, vocês não acreditam. Era por quase nada, e hoje é o contrário. Antes a educação era rígida demais, e hoje que eu vivi, também estou vivendo, a educação, a criação, é muito light. Ninguém faz movimento de uma chinelada no bumbum, um beliscão, surra jamais, porque os pais vão presos. Cabe-se processo quanto a isso. E por isso, então, é que o mundo está completamente permissivo. Tudo se permite, tudo pode. Só não pode rezar demais, não pode ir à missa demais. É interessante que isso preocupa os pais, não é? Os pais ficam preocupados, eles querem filhos que sejam do mundo. Os pais, principalmente os homens, eles querem que os filhos sejam machões, que sejam garanhões, que sejam assim. Esse aqui é o orgulho do pai. E a mãe muitas vezes idem, quer saber que o filho é literalmente um homem. Mas homem, para muitos pais, significa exatamente o avesso do que Deus quer. É provar que é másculo dentro do lado da sensualidade, da luxúria, dentro deste lado pecaminoso, impuro.
É assim. E a humanidade vai caminhando e não sabemos para onde. Onde que vai dar esse caminho? Eu só sei que este caminho também é o contrário, é o caminho onde existem as ressacas, as margens desse caminho, existe a depressão neste caminho, existe o pânico neste caminho, existe a morte precoce neste caminho, existem as doenças estranhas e muitas doenças que psicossomatem no corpo neste caminho. As pessoas que são criadas muito livres, muito cheias da própria vontade, elas não conseguem crescer, elas ficam como Zaqueu, empirriadas, pequenas, quase que sofrendo ananismo, vamos dizer, dentro da mente. Não são capazes de enfrentar a vida, não é capaz de enfrentar a vida, sempre vai depender de ajuda e sempre vai estar desprotegidos. Então, neste caminho, muitas pessoas amedrontadas, assustadas, exatamente porque os pais não souberam ensiná-las a enfrentar as, todas as vicissitudes da vida, todas as intempéries da vida, todas as tempestades da vida que nos surpreende muitas vezes em alto mar. De repente, a bonança está ali e de repente as ondas sobem gigantescas e vêm contra nós. E nós precisamos aprender a enfrentar os perigos, as contradições da vida. É preciso sabermos enfrentar os inimigos que nos surpreendem muitas vezes, são surpresas muitas vezes, surpresas benignas e surpresas malignas dentro deste caminho que nós caminhamos, que é o caminho que Jesus nos chama. Todos nós enfrentamos. Não quer dizer que seja um castigo, que seja isso, que seja aquilo. Mas nós sabemos que Deus é um grande pedagogo. Ele ama todas as criaturas. Ele não ama nossas atitudes, que vai contra a sua vontade, mas ele ama todos aqueles que são imagens semelhantes dele, mas não ama nosso pecado. Por isso que Deus está sempre permitindo as controvérsias, as contradições nessa caminhada que fazemos nesse vale de lágrimas. Vamos viver sempre caminhando e sempre duas coisas opostas caminhando uma junto à outra. A morte anda de mãos dadas com a vida, a dor caminha com o alívio, o medo caminha com a coragem, a doença caminha com a saúde e assim tudo caminha em dupla. O bem caminha com o mal, a alegria caminha com a tristeza. Mas quando nós temos Deus no coração como bússola, a bússola, como a fé como uma bússola, a fé neste Deus que nós sabemos que não cochila, como está na palavra, este Deus que não dorme, mas este Deus que está sempre na onipresença em todos os corações ao mesmo tempo, ele nos conduz e principalmente conduz aqueles que lhe obedecem, aqueles que lhe têm temor, mas tem que ser grandes temores, não medo, mas saber que sobre nós existe uma autoridade e nós devemos reverência, nós devemos obediência a todas as autoridades que temos a partir das terrenas. Mas acima das terrenas, que são falhas, existe uma autoridade superior. É como essa grande águia que abre as asas e nos cobre tudo, ele envelopa todo mundo.
O mundo é envelopado pelas asas do amor. E o amor educa. Quem ama, educa. Quem ama, corrige. E nós temos que dar graças a Deus quando nos acontece algo que nos leva a refletir, a pensar e com sinceridade ter uma mudança, porque são exatamente as experiências que nos faz conhecer melhor o que é certo, o que é errado, o como devemos fazer, qual que é o melhor discernimento, qual que é a sabedoria, vamos adquirindo-as pelas experiências amargas do nosso dia a dia, que para aquele que tem Deus no coração não tem esse amargor, mas tem o sabor de que Deus está no comando, de que Deus está no volante da nossa vida. E nós, dentro da obediência, causamos a Deus a alegria de sermos como Abraão obediente, assim como Moisés obediente, assim como tantos obedientes. A obediência é o que traz e leva alegria ao coração do nosso tutor, daquele que nos adotou em Jesus Cristo, pela crucifixão, morte e ressurreição, por tudo aquilo que ele fez, viveu, sofreu, experimentou de uma forma tão amarga e retorna ao seu lugar de origem, o trono ao lado do Pai. Mas para aquele que crê e ama, Deus vem, o Pai com o Filho vem aos nossos corações, porque é pela fé que nós os temos dentro de nós, com toda a realidade e verdade. Podemos acreditar nisso, porque quando nós gritamos por Deus no momento inusitado, numa surpresa desagradável, algo que está para acontecer naquele momento, nós sabemos dos grandes milagres que acontecem, dos livramentos dos quais Deus nos faz passar e experimentar. E nós vemos que foi a mão de Deus que nos livrou de grandes perigos, da morte iminente, talvez precoce, e vamos aprendendo e vamos fazendo com que tudo isso leve nossa fé a ir dilatando nosso coração e nós vamos dando mais espaço a Deus dentro de nossas vidas, em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Por isso ele vai sendo abraçado, louvado, bendito, adorado e, acima de tudo, uma grande gratidão toma conta de nossos corações e nós passamos a todos os nossos movimentos a prestar atenção em nosso inspirar e respirar. Nós vamos aprendendo que na fala, às vezes até no momento em que nós vamos realizar nossas defecações, onde nós vamos expelir aquilo que já não é mais para estar dentro de nós, nós vamos percebendo no vaso que sentamos, na mesa que sentamos, nós vamos percebendo nos sentidos que temos, no paladar, no olfato, na audição, no tato. Nós vamos percebendo que em tudo isso Deus está, que a mão de Deus está acontecendo. Por isso, sempre que eu falo, sempre que eu faço e levo às pessoas as mensagens, eu falo de Deus. O assunto de Deus não se esgota. Talvez muitas pessoas acham repetitivas, mas não é. O assunto sobre Deus dá pano para manga. E olha que nós não conhecemos pessoalmente, nós estamos dentro de uma realidade minúscula, microscópica, como se estivéssemos dentro de uma gotícula e olhando olhando aquilo que nos fala de Deus e
somando quebra-cabeças para tentar formar Deus dentro de nós, mas muitas vezes nós julgamos que somos sábios, mas não temos a sabedoria, porque quanto mais adquirirmos sabedoria do mundo, vamos dizer, vamos nos intelectualizando, nós vamos diminuindo Deus dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus, no capítulo 5 de Mateus, fala que os pobres, bem-aventurados os pobres, porque deles era o reino de Deus. Por isso que Jesus, quando abraça uma criança, fala: só aqueles que têm um coração de criança e semelham a elas é que vão herdar o reino de Deus. Eu te bendigo, ó Pai, Jesus exclama no Espírito, dizendo: Pai, eu te louvo e te bendigo porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. É na inocência de um coração infantil, pueril, na inocência de um coração é que nós sabemos que Deus, na sua grandeza, se manifesta. Mas quando nós nos julgamos grande, quando nosso orgulho cresce, quando nossa arrogância dilata, quanto mais isso acontece, menos conseguimos ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, o tamanho de Deus, a bondade de Deus, a beleza de Deus, porque nós queremos ver Deus com os olhos, nós julgamos que tudo é natural, vem naturalmente. Falamos do Big Bang, da explosão que iniciou toda a formação do universo, e eu digo para você, é no Big Bang mesmo. Deus é Big Bang, assim como houve um tempo em que usávamos a palavra big, que significa excelente, bom demais. Deus é o Big Bang, é o Big Amor, é o Big Misericórdia. Deus é da pontinha da orelha, onde se pendura brincos de brilhantes, caríssimos. Deus é o Big. Deus é verdadeiramente Big dos Big, é o máximo dos máximos, é aquele que está muito além, está muito mais distante do que aqueles que julgam ter sabedoria, julgam ser doutores de certas matérias, mas ele nada sabe além daquela matéria da qual ele passou quase uma vida sentado num banco, gastando todo o fosfato, toda a energia, toda a inteligência para aprender um assunto referente a um detalhe, uma plantinha, por exemplo, sobre algo que é uma matéria ou que é uma disciplina terrena, mas ele não é capaz de ser doutor em outras áreas que pertencem aos outros. Muito menos ser doutor dentro daquilo que diz respeito à fé. Porque a fé não se aprende nos laboratórios intelectuais, e sim pelos joelhos. Mas o orgulho não deixa os joelhos se dobrarem de muitos. Não se dobram os joelhos dos orgulhosos e arrogantes. Apenas o humilde se dobra, porque ele tem o hábito, porque ele acredita, porque ele entrou na escola dos joelhos da mãe, dos joelhos do pai. A fé que Deus deu a ele pelo batismo fez jus a essa criação e este dom que Deus lhes deu. Então ele se dobra por inteiro. O ego já não existe mais, a egolatria já se foi há muito tempo, ou nunca existiu, porque ele aprendeu desde cedo a entrar na forma do coração perfeitíssimo que é do próprio Jesus e do coração da Virgem Maria, que a Igreja vai nos formando pelo Espírito Santo e vai delineando nossos contornos dentro da forma do próprio coração de Deus, segundo a vontade de Deus, assim como Jesus o foi para o Pai, e é o Espírito Santo que elabora e trabalha com afinco,
com alegria, delineando toda essa linha do amor, no amor e para o amor, com o amor. E nós estamos vivendo a oitava da ressurreição. A festa mais importante, a festa litúrgica mais importante de nossa amada e mãe igreja é a festa da liturgia pascal, onde Jesus ressuscita. É a maior e grande data do ano cristão, porque é a ressurreição onde Deus se mostra com toda a sua potencialidade, com todo o seu poder, vencendo a morte, onde ele foi, por um lado, completamente escrachado, macerado como um bife, completamente mutilado, sob o peso esmagador do pecado. Como homem, ele foi levado pelos nossos pecados, mas em contrapartida ele saiu do seio da terra como uma planta que brota, como o trigo que brota, vigoroso, novo em folha, completamente glorioso. Ele sai do túmulo, do seio da terra, ele sai do útero da terra, onde ele foi sepultado, uma semente completamente esmagada. E sai completamente diferenciado, luminoso, brilhante, cheio de vida, porque o Espírito vivificou, e aí ele acende-se em glória, e um dia ele voltará novamente, tal como ele saiu do túmulo, para mostrar o grande poder e para fazer o julgamento definitivo sob o toque das trombetas, onde todos os cantos e recantos da terra as cornetas tocarão sob o sincronismo dos anjos e dos arcanjos, e onde Deus descerá numa luminosidade, numa beleza muito além do que o sol, um sol de primavera. Todos os joelhos se dobrarão nesse instante. Haverá ranger de dente por aqueles que o desprezaram e negaram essa verdade tão óbvia, tão tocável e tão palpável. E aí será tarde, porque Deus dirá, num tom em que o mundo inteiro ouvirá: vinde, benditos do meu Pai, onde está preparado para vós o banquete. E dirá para aqueles que andaram o oposto e o contrário, numa desobediência terrível: ide para o fogo eterno, vós que não fizestes a vontade do Pai. Nós estamos vivendo um tempo da Páscoa, onde Jesus nos mostra que aqueles que o seguem, aqueles que o querem, aqueles que o buscam, não serão decepcionados, mas eles verão com os olhos carnais toda essa transformação, toda essa beleza, onde nós ficaremos mudo, abismado, diante de tanta beleza, sob tanta luz, onde nós veremos toda a potencialidade, todo o poder daquele que é o Big Bang. Vai ser como a explosão do início, onde uma explosão de grande luz inicia-se, segundo o cientista, a formação de tudo. Da mesma forma, esse Big Bang, que é o próprio Deus, descerá sob uma intensidade de uma luz, como explosão de luz, no momento inesperado por todos, nesta explosão instantânea, onde ele virá com todo poder e glória. Por isso, meus irmãos, neste tempo pascal,
onde nós temos a cruz sem o crucificado no momento, porque ele acendeu-se, vai se acender ao céu. Nós temos a cruz como nosso estandarte. Quando eu fui passear, quando eu fui conhecer, rezar em toda a extensão da Terra Santa, que tristeza em não poder ver cruzes, assim como vemos nas cidades brasileiras, toda a capelinha católica, apostólica, romana e mariana, a gente vê uma cruz. Nas estradas e rodovias onde uma pessoa morre, mas ali está o sinal da vida, o momento da morte, o momento do nascimento, a gente vê as cruzes. Muitos de nós, por amor a Jesus, sabendo que a cruz e o crucificado é a maior marca registrada do amor de Deus, e os temos pendurado no pescoço. Onde muitas pessoas estranham, porque as cruzes, o crucificado tem desaparecido de muitos setores, exatamente por causa do distanciamento que a humanidade está cada vez mais daquele que é, que foi e será, onde nós que julgamos ser, não somos. Onde nós julgamos que temos capacidade, somos literalmente impotentes, porque toda potencialidade e toda força e tudo aquilo que nós temos em nós de bom vem dele, vem do alto, vem de Deus. O que é ruim é que vem de nós ou vem do demônio. Por isso nós temos que aprender e aceitar essa catequese que nós temos tendo a oportunidade de ouvir, para colocar em prática. Eu nunca falo meu nome, quem sou eu, porque não importa. Eu sou a voz que clama no deserto das ruas e dos celulares de Patos de Minas, onde há uma mistura de imagens, uma mistura de mensagens, onde muitos preferem rir, ouvir mentiras, ver imagens pornográficas, ver piadas imorais, do que ouvir aquilo que o Espírito Santo põe nos meus lábios para me dirigir àqueles que querem uma vida diferenciada, uma nova qualidade de vida. E sem Jesus ninguém será feliz neste mundo. A felicidade começa quando nós angariamos a amizade de Jesus. Por isso, olhe para a cruz neste momento e veja, ela é a grande prova da sua salvação. Seja grato à cruz, fazendo o sinal de cruz, com reverência, com rigor, sem a mínima vergonha ou respeito humano, quando passamos diante da igreja. Não esconda que você é cristão, mas tenha orgulho de sê-lo. Não tem necessidade de você ter imagens na sua casa que detecta que você é cristão católico, mas seja você uma grande imagem de Cristo, de um cristão na sua casa, sem nunca contradizer a sua fé. Seja manso na sua casa, seja compreensível na sua casa, seja acolhedor na sua casa e, acima de tudo, seja o próprio amor na sua casa e, se possível, para defender a fé da sua família, dê a sua vida, se preciso for. Morra pela causa de Jesus, morrendo pela humanidade, de alguma forma, gastando seu tempo, gastando sua vida, gastando tudo que você pode para ajudar, para salvar, para matar a fome, para vestir os nus, para dar o remédio, para dar o agasalho, para dar vida, e a vida em abundância que Deus te dá e que está dentro de você, que crê, que acredita, que reza,
que tem uma intimidade com Deus e que renuncia a tudo aquilo que não é da vontade de Deus para fazer cócega no coração de Deus. A alegria é a minha conversão, é a sua conversão. Dê seu primeiro passo. Ele não vai te levar ao objetivo, mas vai te aproximar. Que hoje, neste momento, você esteja dando o seu primeiro passo. Coragem, Jesus te espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntamente com a Virgem Maria e São José. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.